É verdade, não é? Nós estamos aqui porque o teu amor não falha, Deus. O Senhor nos ama. E como a gente cantou antes, o teu amor também nos une. Estamos dentro dessa série, no Salmo 42, e a depressão, um roteiro para ajudar a si mesmo e aos outros. Está passando aí? Será o... Beleza, obrigado. Vamos ler até o versículo 5 novamente. Como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: teu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas, dentro de mim se me derrama a alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Já vimos várias coisas, mas só quero destacar que dentro desse versículo 5, a gente está pensando justamente nessas duas perguntas que o salmista fala, não é? Faz aí, por quê? E a gente já viu, duas mensagens atrás, os fundamentos humanistas sobre a depressão, comparados ao fundamento bíblico, questão das bases ali. E na mensagem passada, que a depressão, como qualquer outro conceito no campo dos transtornos emocionais ou mentais, foi construída, um conceito construído como se fosse uma doença, mesmo sem possuir as características típicas das doenças. Então nós continuamos dentro dessa pergunta: por que estás abatida, ó minha alma, por quê? E essa é a grande discussão, como a gente falou também na vez passada. Qual é o motivo, o que explica ao ser humano passar pelo que ele passa? E destacando novamente que muitas das coisas que a gente vai ver aqui, estou me baseando em dados, né, do livro do Dr. Daniel Berger, sobre a depressão. Muito bom esse livro. Depressão apresenta 3 aspectos principais que eles requerem atenção especial, tanto do ponto de vista humanista, né? A gente tem falado do DSM-5, que é aquele manual lá, americano, a última versão sobre as doenças mentais, que a gente tem aqui equivalente. Já estão fazendo o CID-11, mas até onde está publicado é o CID-10, que é o de todas as doenças, né? Inclusive tem uma parte ali, um capítulo, são 22 capítulos, se não me engano, e um deles é sobre o que é chamado de transtornos mentais, tal, é a letra F ali. Então, tanto do ponto de vista humanista, quanto do ponto de vista bíblico, esses 3 aspectos principais são muito importantes. Uma citação aí, para a gente perceber como eles também estão preocupados com isso. Depressão, uma definição que está no CID-10 aí, é uma doença psiquiátrica crônica e recorrente que produz uma alteração do humor, caracterizada por uma tristeza profunda, sem fim, associada a sentimentos de dor, amargura, desencanto, desesperança, baixa autoestima e culpa, assim como há distúrbios do sono e do apetite. E aqui a gente tem, na verdade, uma mistura, uma confusão entre sintomas, entre
efeitos, alguma coisa que é causada por outra, mas é colocado tudo junto, tá bom? Então, tudo bem. A visão humanista é assim, isso está escrito lá no CID-10. Então, os 3 aspectos principais da depressão que interessam tanto uma visão secular e especialmente uma visão bíblica. Primeiro é tristeza. É o aspecto mais comum, facilmente observado, não é? Até mesmo por meio da comunicação não verbal de uma pessoa. Você olha para alguém, então você vê ali que a pessoa está caída, está triste. A gente já viu que é uma grande contradição entre os teóricos seculares, porque apesar de alguns verem a tristeza persistente como sendo anormal, outros consideram que essa tristeza é parte da experiência normal da vida. Então, há bastante contradição em relação a isso, mas é um aspecto principal. Outro aspecto é a desesperança. Esse aspecto também muito comum diz respeito à falta de motivação ou à desistência ante a difícil realidade, expressando uma falta de confiança no presente e ou no futuro. Os Estados Unidos, no manual deles lá, já foi lançado um outro aspecto que é só sobre isso, né? Tem uma sigla lá, que para a pessoa que desiste, desesperou total. Então, geralmente, eles escrevem, dizem ali que pessoas com traumas de guerras, coisas assim, podem chegar nesse ponto. Então, desesperança é o ingrediente principal também dentro desse assunto de depressão. E a culpa. Esse aspecto, ele pode ser percebido diferente dos outros, somente se a pessoa relatar sobre uma experiência relacionada a esse sentimento. Então, a culpa, ela é o processo mental quando alguém se relaciona com um padrão moral, ok? Qualquer pessoa pode sofrer por meio de uma culpa verdadeira. O que significa isso? Quando o seu sentimento, seu sofrimento se baseia na quebra de uma lei verdadeira, uma lei real. E também a pessoa pode sofrer por meio de uma culpa falsa, mas sofrimento é verdadeiro. Quando o seu sentimento se baseia na quebra de uma lei que a própria pessoa acredita. Não necessariamente essa lei é verdadeira, mas para ela é. Então o seu sofrimento também é real. Ambos produzem o sentimento e sofrimento da culpa, né? Está lá dentro. Por exemplo, se eu me sinto culpado por ofender alguém, essa culpa é de que tipo? É verdadeira. É porque ela é baseada em um padrão moral real, ok? Nós sabemos disso, não precisa nem ter a Bíblia para saber disso, porque no ser humano, a Bíblia fala que isso é uma culpa real que devia existir sim, mas no ser humano está lá que, assim como ele não quer ser ofendido, ofender gera né? Não devia ter feito isso. Então, o sofrimento é real. E se eu me sentir culpado por não ter cumprimentado, por exemplo, todos aqui individualmente, a minha culpa é verdadeira ou falsa? Ela é falsa, mas o sofrimento é verdadeiro, é real. Porque eu criei um padrão para mim, se eu não cumprimentar cada um todo domingo, eu me sentir culpado, eu criei um padrão. Deus não colocou isso na Bíblia, não é algo verdadeiro, mas se eu colocar essa lei para mim mesmo, eu começo a me sentir culpado. Bom, o fato é que esses 3 aspectos principais são de interesse central, tanto dos teóricos seculares quanto do Deus da Bíblia. Por quê? Porque são estados mentais, né, a tristeza, a desesperança e a culpa, são estados mentais muito angustiantes, prejudiciais ao ser humano, não é? Que se não forem tratados de maneira adequada, vão produzir vários outros problemas emocionais, outros problemas comportamentais, físicos, inclusive mudanças orgânicas, né, a somatização, né, a pessoa não lida com as coisas, começa a ter, né, problemas lá na região do estômago e outras coisas. Pode ter insônia, porque ela não está tratando da sua parte emocional, da sua depressão.
Catatonismo, que é a falta de mobilidade normal de uma pessoa, né? No Salmo 77, interessante, a gente não vai ver isso hoje, mas ali tem uma experiência de um salmista que lutou com catatonismo. Não conseguia se mexer, não conseguia fazer mais nada. E pode levar à morte, porque as pessoas, não lidando com essas realidades, com esses aspectos, a depressão, elas podem morrer. Okay? Então, isso é muito importante. Agora, a tentativa humanista de lidar com esses aspectos, a gente vê muitas vezes que uma coisa vira um ciclo, né? Então, quando a pessoa chega lá, porque esses aspectos podem ter os três juntos ali numa pessoa que relata que ela está de um jeito ou de outro ali para um profissional, ou pode ter um ou dois, combinação, enfim. É só com o tempo que você vai perceber e com a informação da vida dela. Mas ela pode chegar lá com uma tristeza profunda, um dos aspectos da depressão. E normalmente o que é falado, o que é feito? Então vai tentar aumentar o prazer dessa pessoa. Se ela está triste, tem que ficar o quê? Alegre. Então você tenta aumentar o prazer, e o prazer, a gente vai ver daqui a pouco também, que tem a ver com a satisfação dos seus desejos. Não importa quais. E aí começa o problema. Porque se para ela ter prazer, ela precisa ter satisfeito os seus desejos. O problema é que nem todo desejo satisfeito é correto, né? Moralmente, vai produzir algo bom na vida dessa pessoa. Muitos desejos vão destruí-la, mesmo que forem satisfeitos. Outra coisa, quando a pessoa chega com a desesperança, né? Não quero mais viver, não adianta mais, não vou fazer nada sobre essa situação. Então, muitas vezes vão tentar aumentar o quê? O poder. Não, você não precisa pensar nisso, você não precisa, vamos sair da realidade, seja através de drogas lícitas ou ilícitas. Muitas vezes esse é o tratamento, né? Esquece, tipo assim, tenta tirar a pessoa, realidade, vai ter experiência de adrenalina, vai ter um monte de coisa. E, que a gente falou um pouquinho da outra vez, um monte de medicamento que vão fazer ela simplesmente assim, ó, você não vai sentir mais nada, que vai afetar os sintomas, ok? Vai ajudar a pessoa a não pensar mais naquilo, ok? Ou ser muito mais, ela vai aumentar o seu poder, não sei assim, eu desligo disso aqui, eu paro de fazer aquilo, é como se ela tivesse resolvido, mas ela está simplesmente driblando as situações que ela precisa lidar. E a culpa, que na verdade é a causa principal de tudo isso. Só que, como a gente viu antes, ela só pode ser percebida se você conhece, se a pessoa falou de algo da vida dela, se você conhece como ela está vivendo. Então, o que acontece hoje é que a culpa, para você tratar da perspectiva humanista, você tem que tentar eliminar o padrão, porque culpa tem a ver com padrão moral. Então, você vai tentar eliminar o padrão. Você está sentindo, isso foi uma teoria defendida demais pelos pais da psiquiatria, por exemplo. Joga os padrões fora, esquece que existe uma lei moral absoluta, né? Então, aí você elimina a sua culpa, não tem padrão, não tem culpa, ok? Então, é sempre na direção de ou negar ou desobedecer às leis, sejam quais forem. Agora, é interessante que isso aqui é o reconhecimento honesto da realidade da vida. Mesmo quando a pessoa consegue aumentar seu prazer, sair da realidade ou eliminar um padrão para si mesma, ainda assim, ela permanece vulnerável ante os problemas inevitáveis da vida ou não? Consegue chegar num ponto que não vai mais lidar com nada disso? Não. É o reconhecimento de que temos que reagir ante uma realidade deformada do nosso caráter e de tudo que nos cerca, que está deformado. O humanista, né, que não crê na queda, não consegue explicar por que a nossa existência contém essas coisas aqui, porque a gente vive nessas coisas,
com tristeza, com desesperança, com culpa, e não tem explicação. Ele fala assim que não pode ter, mas por que que a gente tem? Sem a queda, sem aquilo que aconteceu lá, que mudou completamente a configuração da nossa vida e de tudo que nos cerca, né? Você não pode explicar porque a nossa existência se dá nessa realidade difícil. Não dá para explicar porque mesmo eu querendo fazer coisas boas, muitas vezes eu não faço, não consigo, não quero. Não dá para explicar. Sem considerar o pecado, é impossível haver entendimento e tem que se inventar explicações por aí, das mais malucas possíveis. Olha que interessante. Estamos falando que já existe o DSM-5, né? Das doenças mentais lá, DSM-5. No DSM-1, a depressão, olha que interessante, era classificada como, o nome que estava lá era reação depressiva. Olha que interessante. Porque eles acreditavam ainda que era uma reação errada à vida normal. Hoje, agora é transtorno. Por quê? Porque tem que eliminar essa ideia que é uma reação à vida normal. Agora eu sou doente. Entendeu? Preciso ganhar um status de doença, porque daí vale tudo. E também, isso aqui, ó, é o reconhecimento de que todos esses aspectos da depressão são metafísicos. Significa que são características que não têm qualidade física, isto é, não podem ser observados numa imagem com exame, não podem ser medidos, não dá para medir tristeza, não dá para medir desesperança, não podem ser analisados pelo método e instrumento científico conhecido até hoje. Não pode, não dá. Os teóricos seculares não podem afirmar que sua teoria possui autoridade científica. O máximo que eles podem afirmar é que são capazes de observar o quê? Os efeitos desses aspectos na vida das pessoas. Então, você pode observar uma apatia, você pode observar uma insônia, você pode observar uma alteração no sistema nervoso, mas não são coisas que você, né, mede, pega, né, ó, deixa eu arrancar isso aqui, não dá. Então, além disso, quando a gente pensa dessa forma, torna-se inútil tentar encontrar as causas e tratamento da depressão na parte física, biológica, orgânica das pessoas, porque não está lá. Se tivesse lá, apareceria lá. Não está lá. Acreditando ou não, os teóricos são forçados a reconhecer que as pessoas possuem uma complexidade externa e interna nas suas vidas muito além do que o aglomerado de neurônio. Porque não tem como escapar disso. O Dr. Daniel Berger, o autor do livro, estamos usando, ele fala assim, ó, a tristeza, a desesperança e a culpa são realidades espirituais da natureza humana, né? Metafísico, espirituais, que geralmente produzem sintomas que podem ser observados do reino físico. Sintomas se observam, mas ninguém pode ver ou tocar na tristeza ou na culpa. E a ciência não pode medir ou abordar a desesperança usando o método científico. A única maneira que pesquisadores, clínicos e conselheiros podem saber que alguém se sente culpado é pelo testemunho do próprio aconselhado, pelo testemunho de outras pessoas e pelo conhecimento das circunstâncias da vida de uma pessoa. Ok? Então isso é bem importante. Por isso que a Bíblia, que ela apresenta para nós, dentro dessa complexidade, ela vai falar que o centro de uma pessoa, o que a pessoa realmente é representado pelo termo coração, né? Coração representa a vida de uma pessoa. No coração que acontecem suas decisões, suas vontades, é ali que está o seu tesouro, os seus desejos. Ali que precisa ser mexido, né? Não o coração, né? Fiz coração que chama de coração espiritual, né? A mente da pessoa, ok? O centro de comando da sua vida ali.
Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Cada um aqui é o que é no nível do seu coração. Já vimos na primeira mensagem aquela explicação entre coração, espírito e alma, aquela distinção, né? Mas o coração é central, é o centro de controle, dali que surge tudo, né? Jesus fala isso nos evangelhos, inclusive. A condição do coração, olha que interessante, determina a qualidade da vida interior. Olha que interessante esse versículo aqui. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração, aí ele implica em outra parte da pessoa, outra parte complexa, o espírito se abate. O que é o espírito no Antigo Testamento? Quando não está falando do Espírito Santo, certo? É justamente aquela palavra que a gente falou na primeira mensagem sobre a potência de uma pessoa, a qualidade de vida dela, é o espírito dela. É o coração, ou seja, o centro de controle, onde ela está lá desejando, querendo, onde ela de fato vive, que vai ter implicação, né, até no seu físico, e da onde a sua vida flui. Por isso que uma pessoa chega deprimida, e se você quiser mudar as circunstâncias da vida dela, não vai te dar problema, porque ela precisa mudar no coração. Ele que governa, ele que manda ali. E diz mais a Bíblia, a qualidade de vida interior produz a qualidade de vida física. Coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Então a boa condição do coração é um tratamento, e a má qualidade de vida interior produz má qualidade de vida física. As doenças somáticas aí, não é? E outra coisa, a boa qualidade de vida interior é capaz de suportar a doença física, mas a vida se torna insuportável quando a vida interior está esmagada. O espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido ou esmagado, quebrado ali, quem o pode suportar? Não tem como. Então a depressão permanece quando o coração não produz uma boa qualidade de vida interior. E essa depressão irá afetar a pessoa como um todo, inclusive fisicamente. Então a pessoa chega lá, está afetada, está triste, está com até coisas físicas no seu organismo agora, porque não tratou, né? A sua qualidade de vida está pobre, porque o seu coração que governa a sua vida está errado. Está diferente do que Deus queria que tivesse. Tem padrões errados, tem desejos que estão governando que não deveriam estar ali governando. Outros desejos, outra verdade deveria estar falando para esse coração assim, ó, é assim que você tem que viver. Então, se a pessoa não tratar, não adianta tratar, vou melhorar a qualidade de vida, ou vou melhorar a sua parte física, é bom, que legal que a gente pode fazer isso, mas não vai tratar a causa, percebe? Não vai. Não existe medicamento, não existe sabedoria humana nenhuma que acesse o coração, isso é exclusivo do Senhor Deus. Ninguém acessa. E a pessoa vai permanecer no ciclo de desesperança, e vai permanecer nem sabendo por que está lá, porque ela tem culpa, muitas vezes. E como é que se resolve a culpa nos recursos humanos que a gente tem? Já falou um pouquinho, né? Tira o padrão, elimina, joga fora. Hoje estamos tendo em Campinas um monte de pessoas que estão tentando fazer isso, usando a aprovação de uma sociedade corrupta que os odeia, que não encontraram o amor de Deus ainda, estão desfilando em Campinas hoje, tentando jogar fora. Não adianta rasgar a Bíblia, não adianta urinar não sei aonde, não adianta fazer isso.
ainda que você faça, você vai voltar para a tua casa e você vai continuar com essa luta. Porque o seu coração não foi mudado. O que você está falando que é certo, Deus fala, não, é errado. Os seus desejos estão concentrando na coisa que não deveria estar. Está acreditando no homem, está buscando a aprovação dos outros, está querendo ser você mesmo como pecador e achando que se tiver toda a liberdade de fazer isso, você será feliz. Não vai acontecer. Se encontrar Jesus e o amor dele, que responde e resolve todas as coisas, que direciona, que nos guia, aí sim. Relação entre a tristeza, a desesperança e a culpa com a realidade espiritual do coração. Então vamos, pensar, já falamos um pouquinho da tentativa humanista, agora vamos falar da realidade espiritual do coração. Então, na tristeza, a realidade humanista vai tentar aumentar o prazer, satisfazer os desejos. Mas o coração encontra a frustração dos desejos e da realidade da sua natureza vazia, vivendo no mundo caído, Você vai ter que lidar com isso. Você vai ter desejos, olha, desculpa, mas pessoas vão dizer não para você. O mundo não vai fazer tudo o que você quer. É a realidade da vida, Dizer não é tão bênção quando a gente precisa do não, quanto ouvir um sim. E é assim que Deus criou o ser humano para viver. Ele precisa aprender. Mas esse não aqui, Deus pensa assim desse não. Deus pensa assim desse sim. Então, você vai encontrar frustração. Claro, nós somos pecadores. Imagina se tudo que a gente desejasse, tivesse ok. Só uma pessoa que todo o seu desejo é ok, é Deus. Mas nós não somos Deus. Somos pecadores. E nós encontraremos frustração dos desejos. E quando encontra a frustração dos desejos, a pessoa vai querer aumentar seu prazer, não vai adiantar nada, Ela começa a entrar no segundo, que é a desesperança. Então o coração tenta restabelecer a esperança após a frustração dos desejos. E ele tenta fazer isso de que forma? Na sua própria capacidade. Ou naquilo que é proposto para ele na sabedoria dos outros. E o que acontece? Ele faz aquilo e experimenta mais desesperança ainda. Porque não foi dado, nem para si mesmo, nem para outros pecadores, colocarem assim. Não adianta falar assim, vai ficar tudo bem. Como você pode falar isso? Quem pode falar vai ficar tudo bem para outra pessoa? Você é Deus? Só Deus pode falar isso. Então, isso aí é uma esperança falsa, que vai aumentar a desesperança do coração de uma pessoa ainda. E o que acontece é que às vezes a pessoa nem percebe, como eu falei, ela tem que contar, ela tem que avaliar a vida dela de acordo com um padrão correto, para perceber, que ela tem culpa. O coração reconhece, não adianta jogar o padrão fora. Tentar jogar o padrão fora é só assumir que realmente eu tenho um problema com esse padrão. Eu tenho culpa. O coração reconhece sua incapacidade de seguir perfeitamente a lei moral de Deus, E essa lei está escrita, em alguns aspectos, no coração. Romanos 2 fala isso, no coração do gentil, no coração do judeu ainda mais, Duas categorias de pessoas que englobam todo mundo na face da terra. Está lá, existe um certo, existe o errado. Fazer mal para alguém sempre é errado. A pessoa sente uma culpa, ela sabe, Tomar um tapa na cara é igual levar um abraço de alguém? Claro que não, todo mundo sabe disso. Então, a gente é incapaz em nós mesmos de seguir a lei moral de Deus. Ou mesmo a lei que a pessoa criou para si, ela não consegue nem isso. Não tem força em si mesmo. Então o coração está debilitado. Sente a sua debilidade e necessita de algo que supere essa condição. Que prevaleça, que quebre, que vença a causa da sua debilidade. O coração precisa.
Então o evangelho tem que entrar aqui para responder ao sofrimento verdadeiro. Lembra, a gente falou outra vez? Pecadores sofrem, sofredores pecam. Tem que entrar alguém que resolve isso. Algumas perguntas cruciais e importantes, seja para você fazer para você mesmo, ou para ajudar alguém, que visam ajudar na depressão a enxergar a condição espiritual do seu coração. Quais desejos frustrados você tem enfrentado? Precisa pensar nisso, porque o coração se movimenta, ele se alimenta de desejos, ele vai para um lugar ou para outro baseado no que ele quer. Que desejos frustrados eu tenho enfrentado? Que vazio sinto sobre mim mesmo, sobre o mundo que eu vivo? As pessoas não querem parar para pensar, o mundo é feito para você nem parar para pensar nisso, pessoal. Mas tem que pensar. O que você acredita sobre si mesmo, ou suas capacidades para tentar restabelecer sua esperança, após ter seu desejo frustrado? É fácil? Quando você está chateado, você está triste, quando você está querendo largar tudo, a primeira coisa que você pensa em fazer, o que você faz? Aquilo é a tua esperança. Aquilo é a tua tentativa de restabelecer para você mesmo. Deixa eu fazer, deixa eu me divertir, deixa eu mexer aqui, deixa eu ver no celular. Ali que está a crença, é o que eu estou fazendo. Você tem lutado com que padrões morais? Né? A lei de Deus te incomoda, a Bíblia incomoda? Não seguir, né? O que faz com você? Que listas mentais você tem em relação à culpa? Conta a sua vida, fala assim, fala aí, o que você fica pensando que você nunca resolveu? Se não ajudar a pessoa a enxergar dessa forma, é só band-aid em doença séria, não adianta nada. O evangelho, crido e aplicado diariamente, que ensina a gente a viver, né? É a única maneira de tratar a condição espiritual do coração de modo completo, porque a partir do momento em que a pessoa crê em Jesus, a causa primária da depressão é resolvida, que é o pecado. E conforme aprende por meio do evangelho a obedecer a Jesus, a seguir como discípulo, a causa secundária da depressão também é resolvida, que é lidar com o sofrimento, ok? De modo bíblico. Você está meio confuso esse negócio aí, tá bom? Mas eu vou ler. Romanos 5, de 1 a 5. Justificados. Então, Paulo está falando do quê? Existe uma culpa verdadeira que precisa ser resolvida por Deus. Justificação. Eu declaro que agora você não é mais tratado como um pecador que merece morrer por causa do seu pecado. Eu resolvo a sua culpa aqui comigo. Justificado. Eu sou pecador, você é. Mas Deus fala assim, se creu em Jesus, você não vai mais ter que lidar com isso, porque meu filho lidou por você. Culpa resolvida. Justificados, pois, mediante a fé, olha a esperança. Fé, fonte de esperança verdadeira, temos paz com Deus, está repetindo o pensamento. Tinha conflito, não sabia o que eu fazia, aquele conflito lá, com quem que era, com o que era. Mas eu fui justificado, agora eu tenho paz com Deus. Meu maior problema era Deus, o seu não era. Agora Ele é meu Pai, agora eu tenho paz com Ele. Não tem nada agora que impede a gente de crescer em nossa amizade, nossa comunhão. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem? Não é de uma ideia, percebe? Não é de uma força. De quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. Eu não fiz algo, a minha esperança não se baseia no que eu sou capaz de fazer, de conseguir meus recursos. É graça. Deus sabia que a gente é totalmente incapaz, incompetente, não tem tratamento humano que vai resolver isso aqui. Graça de Deus.
na qual estamos firmes. Eu tenho esperança, eu tenho certeza. Lembra, esperança é certeza. Que algo ainda está se cumprindo e ainda vai ser completado. Estamos firmes, esperança verdadeira, baseada na graça divina, não no mérito humano. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Opa, gloriamo-nos tem a ver com alegria, alegria intensa. Acabou a tristeza. Acabou os problemas? E vai mostrar que não. Mas eu não vivo com a tristeza arraigada no meu coração. A culpa foi resolvida. Estou perto de onde eu nunca devia ter saído. Deus, Ele me fez isso, me trazer para perto, por meio de Jesus. E por isso agora eu posso me gloriar, me alegrar imensamente na esperança da glória de Deus. Então a tristeza é substituída pela alegria verdadeira, pois se fundamenta na esperança verdadeira. E não somente isso, tem mais. Olha que coisa, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Mas a gente não aprendeu a vida inteira que é os problemas externos, as tribulações, as provações, que faz a gente ficar tite. Não é? Meu desejo foi frustrado, então, não era isso? Assim, não, isso foi uma mentira que a gente aprendeu. Nós nos gloriamos nas próprias tribulações, alegria verdadeira em meio ao sofrimento verdadeiro. Sabendo, isso é uma palavra que é certeza absoluta, que a tribulação, naqueles que já foram justificados, né, produz perseverança. Deus está agregando virtudes que a gente precisa para viver todo dia, e não tinha antes de conhecer Jesus. Por isso que tentava fazer qualquer coisa. Produz perseverança, e a perseverança, experiência, tudo no meio do sofrimento verdadeiro, tudo, e a experiência, a esperança, que a gente vê aqui, um novo coração sendo transformado por novos tesouros, por novos recursos. Ora, a esperança não confunde, ela não é enganosa, não é falsa, porque temos uma certeza, não só teológica, irmãos, histórica. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Agora, por que o Espírito Santo foi dado? Para quem ele foi dado? Para os que creram em Jesus. Jesus nos amou de verdade. Isso é um fato, isso é real. Por isso que isso aqui é real. Por isso que esse escrito aqui funciona. E aplicado na vida de uma pessoa, ajudando a responder aquelas perguntas, usando isso aqui é um trecho só, usando os diversos trechos da palavra de Deus, que respondem os seus pensamentos, as suas lutas, né? A pessoa vai vencer o que tiver que vencer. Toda experiência na vida cristã está garantida pelo amor eterno de Deus, garantido pela presença do Espírito Santo no cristão, ele que dá poder, ele é certeza que nós vamos poder viver de maneira certa perante Deus, que a nossa vida tem sentido, que a gente pode experimentar tudo isso, e não depender de nada que seja diferente disso aqui, que só engana, só ilude. O Evangelho nos leva, não a uma teoria, mas a uma pessoa, Jesus Cristo, porque somente Ele, sua obra, tem o poder de acessar e resolver a causa da nossa tristeza, desesperança e culpa. Eu só quero ler esse trecho, porque o tempo já vai estourar, falta 1 minuto, e eu com certeza não vou conseguir ler nesse tempo, né? Mas vamos ver o famoso trecho de Isaías 53, ele foi, Jesus, né, foi rejeitado e desprezado por todos, ele suportou dores e sofrimentos sem fim, era como alguém que não queremos ver,
Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. Jesus suportou toda a tristeza, toda a frustração, a rejeição, a solidão mais profunda, para remover a causa da nossa tristeza mais profunda, o pecado que nos separa de Deus. Ele fez isso. O trecho continua. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos sofrimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguiu o seu próprio caminho, percebe? O seu próprio padrão, sua cabecinha. Mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo, foi enterrado ao lado de criminosos, foi sepultado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. Jesus estava resolvendo a nossa culpa, revertendo os males que a nossa culpa, no nosso pecado, causam para nós, para os outros, para tudo que está estragado nesse mundo aqui. Nós produzimos isso, e Ele reverteu isso aí. Ele estava fazendo isso na cruz. Ainda, a gente não vê todas as coisas, a Bíblia fala que ainda vai haver um momento de restauração total, mas é isso que Ele estava fazendo. Ele estava lá sabendo exatamente por que Ele estava ali. Ele não estava ali cabisbaixo, ele não estava ali assim, não devia estar acontecendo isso comigo. Ele falou assim, devia estar acontecendo isso comigo, porque eu preciso pegar a culpa verdadeira dessas pessoas, colocar sobre a minha vida sem culpa, e trocar. Elas nem sabem, às vezes, porque elas são culpadas, nem sabem porque elas ficam lutando, mas eu sei. Elas quebraram todos os padrões, e eu vou resolver isso. Eu vou eliminar a causa, eu vou eliminar a inimizade, eu vou dar paz para essas pessoas agora, as que crerem em mim. E o Senhor Deus diz, continua, né? Eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Era plano de Deus. Olha, Deus não sabia. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Quem são os descendentes? Que coisa! Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz, por causa da sua dedicação. Ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados dele serão perdoados. Por isso, eu lhe darei um lugar de honra, ele receberá a sua recompensa junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida, e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos, e orou pedindo que eles fossem perdoados. Será que o Pai respondeu? Jesus removeu nossa desesperança,
do presente e do futuro, pois sua vitória sobre o pecado e a morte garantiu a nossa mudança de coração e qualidade de vida, que Jesus fala que é a vida eterna, não é? E a esperança, ou seja, a certeza de que, assim como Jesus, nós somos eternamente felizes. Ainda que a gente tenha que enfrentar um monte de coisa aqui, o que está fora da garantia que Deus nos deu em Jesus? Por isso que crer em Jesus e segui-lo daí em diante, diariamente, é uma necessidade para tratar sua depressão. Senão não tem como. Senhor Deus, queremos te agradecer, podemos estar aqui juntos na tua presença, por causa do Senhor Jesus. Louvamos o teu nome, em forma de cânticos, em forma da tua palavra. Obrigado porque se não fosse a tua salvação, a gente nem compreenderia nada que está escrito nesse livro. Nós somos completamente ignorantes em nós mesmos, nós somos resistentes em nós mesmos, nós achamos que temos alternativas, acreditamos em pessoas que estão lutando e se matando por causa disso, e não tem alternativa nenhuma. Nos ajuda a desprezarmos aquilo que é errado, que é falso, e abraçarmos, crermos, ainda que possa nos custar aquela aparência de que nós sabemos das coisas, porque isso não é importante, é só uma aparência, mas nos ajuda a abraçar o teu tratamento, que vai na causa, na culpa, e que a partir disso, a partir da remoção dos nossos pecados, o Senhor nos dá, o Senhor vai restaurando tudo, a nossa mente, né, a nossa vontade, mudando nossos desejos, nos dando recursos para viver a nova vida. O Senhor vai até nos curando fisicamente, de muitas coisas que foram causadas pela nossa rebeldia. Nós confiamos no Senhor, na tua palavra, queremos ajudar pessoas a encontrarem isso também. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Intervalo.